Bom, boa tarde a todas e todos, companheiros, companheiras. Tomo a liberdade de assim os chamar, porque, embora talvez haja algumas pessoas aqui que possam nos ver estando aqui na posição de governo como adversários, ou talvez, espero que não, né? Mas talvez inimigos, né? Não é disso que se trata, né? Muito pelo contrário, como já foi dito pelo Gregório. Queria saudar a deputada Sâmia e, em nome dela, cumprimentar todos os parlamentares também da mesa, agradecer pelo convite, pela oportunidade, que eu acho que é muito importante manter essa conexão direta de comunicação do governo com a sociedade, né, por meio dos canais institucionais existentes, parlamento, conselhão, etc., mesas de negociação que estão abertas, mas também essa relação direta que é insubstituível na democracia, né? E aí, por conta disso, também fazer loas ao evento, ao tamanho do evento, né? A qualidade do evento. É muito bom ver o povo de volta no Congresso, né? Sem repressão, com o governo respeitando o direito de greve, né? E encarando as negociações com a maior seriedade possível e compromisso. Bom, queria fazer uma fala também rápida para contextualizar o processo que a gente está vivendo, né, de negociação, em particular no caso da educação ou do PCCETAI nesse caso. Vejam, também remontando ao período que herdamos, né, do governo anterior, é importante ter claro que o que foi feito no Brasil entre 2016 e 2022 foi um verdadeiro desmonte institucional do Estado, né? Por dentro, inclusive, por fora e por dentro, né? É um processo de desmonte que eu tenho chamado de abrangente, profundo e veloz. Ele foi abrangente porque ele não se restringiu a nenhum setor específico da administração. Ele perpassou praticamente toda a administração pública, com exceção dos militares, talvez, não é? Ele foi muito profundo, esse desmonte, porque ele significou não apenas desidratar o orçamento das organizações, arrochar o salário dos servidores, mas significou, inclusive, induzir os órgãos a fazer o contrário daquilo para o qual eles foram criados. O caso do IBAMA, o caso da FUNAI e outros casos mais, né, que foram vítimas daquilo que a gente chamou de assédio institucional no setor público, um fenômeno disseminado pelo governo Temer e Bolsonaro, né, e que atingiu, inclusive, profundamente as próprias universidades, né, e institutos federais de ensino. E foi muito veloz, né, porque o processo de desmonte, ele, em geral, é muito veloz, né, é muito mais rápido você destruir as instituições, as capacidades públicas, o orçamento, a moral dos servidores e das pessoas, dos cidadãos, do que você reconstruir. A reconstrução é um processo não só mais complexo, como mais demorado. Mas nós estamos, desde 1º de janeiro, eu diria até que antes, desde o dia da eleição do presidente Lula, num processo contínuo, coletivo, cumulativo de reconstrução e união nacional, que é o lema desse governo, né? E ele não é um lema vazio, ele implica em ações concretas que são também de grande complexidade num contexto democrático. Num contexto democrático que, apesar de democrático, é adverso para essa coalizão que ganhou a eleição. Porque o Congresso que foi eleito é um Congresso majoritariamente conservador, ou avesso às pautas progressistas que nós defendemos, né? É complexo e adverso porque o contexto econômico, tanto internacional como brasileiro, é um contexto muito difícil. Não só do ponto de vista fiscal, como se diz todos os dias, mas do ponto de vista do que a economia está sendo capaz de produzir como emprego, como fonte de renda, como solução, né, de inserção das pessoas no mundo do trabalho. Então, a gente tem que olhar esse processo de reconstrução como um filme, e não como um conjunto de fotografias, né? Eu acho que muitas vezes, em parte, nós mesmos nos perdemos na avaliação da conjuntura, porque a gente toma a parte pelo todo, a gente toma uma fotografia de momento como se fosse
o estado absoluto daquele momento, daquela situação. A gente tem que olhar o processo como um todo, como a construção de um filme e não de um conjunto de fotografias isoladas. No âmbito da reconstrução que está em curso, é importante dizer o seguinte: o atual governo, pela fragilidade ou pela falta de votos suficientes que tem no Congresso, tem dificuldade de, por exemplo, aprovar uma PEC, né, uma medida de mudança constitucional que implique mudanças paradigmáticas, né, de qualquer coisa que você possa imaginar. Veja a dificuldade de aprovar a reforma tributária, veja a dificuldade de aprovar o PL de cotas, que está na pauta do Congresso nesses dias, e por aí vai. Significa dizer que a reconstrução do ponto de vista institucional, administrativo, ela tem que seguir dois caminhos. Ela é infraconstitucional, ela tem que ir pelos caminhos de menor resistência legislativa, e ela é incremental, ela é necessariamente incremental, porque você não consegue recompor perdas, você não consegue recompor capacidade administrativa do dia para a noite, de uma hora, de uma vez só, de um ano para outro. Esse é um processo que vai percorrer todo esse terceiro mandato do presidente Lula e, se possível, o quarto, sem o que a gente não vai conseguir completar ou avançar nesse processo de reconstrução. Né? E o nosso horizonte, portanto, é 2030, para avançar nas propostas e nas práticas de reconstrução. Nós temos que olhar o filme com essa duração. Né? Do ponto de vista do que já foi feito, isso já foi falado à exaustão, todos já sabem, né, do que aqui mesmo na mesa isso já foi mencionado, o esforço que o governo fez em 2023 para, por meio da PEC da transição, conseguir espaço fiscal para conceder o reajuste linear de 9%, o reajuste parcial de benefícios que estava desde 2016 congelado, e a proposta agora para esse ano é pelo menos fazer a recuperação de toda a inflação acumulada de 2016 até agora, até o ano passado, não é? E por aí vai. Além disso, há um conjunto de princípios que vem organizando a ação concreta do governo Lula, no sentido do empoderamento dos servidores, né? A própria questão da democracia tem que ser vista não apenas como um valor em si, mas como um método de governar. E isso não é pouca coisa. A própria recriação das mesas de negociação vão nessa direção. E elas são, sim, conflituosas, elas são, sim, tensas e intensas, porque assim é a democracia. Agora, o fato de existir a mesa e de ela estar aberta ao diálogo, ao recebimento de propostas, ao uso do contraditório, etc., precisa ser valorizado pelos servidores e pela população de modo geral. Porque isso é um espaço muito importante de construção ou de reconstrução de alternativas. A questão da diversidade no setor público, né? Estamos fazendo o concurso público nacional unificado, que é uma mini revolução na forma de selecionar e no perfil de servidores que vão ser buscados. Vejam que pela primeira vez na história desse país, para usar um jargão conhecido do presidente Lula, esse concurso nacional ele conseguiu ter inscritos no concurso pessoas, pelo menos uma pessoa de cada um de 5.555 municípios do Brasil. É a maior representatividade da história já obtida em qualquer concurso nacional. Bom, tem uma série de outros princípios que, infelizmente, eu não vou ter tempo de apresentar aqui, mas me coloco à disposição para voltar para uma discussão sobre reforma administrativa, para mostrar um pouco esses aspectos do que a gente vem chamando de uma reforma administrativa em ação, não é? Do atual governo, para me dedicar os últimos minutos ao tema do PCCETAI. Vejam, a educação foi, de fato, o tema mais votado no PPA participativo. Não foi por outra razão que foi a primeira mesa a ser instalada, tá certo? Foi a primeira mesa, em setembro. É claro que de lá para cá se passaram muitos meses, mas é claro que esse período não foi em vão. Esse período foi necessário para a gente conhecer as propostas. Aliás, eram mais de uma proposta, eram muitas propostas alternativas e divergentes entre si, inclusive, das entidades representativas desses servidores que estão aqui.
a deliberação da última reunião havida da mesa específica, ela teve como principal encaminhamento a criação do grupo de trabalho, que já foi mencionado pelo Gregório, que durante um mês trabalhou intensamente a produção de um relatório que pudesse refletir apenas uma única proposta das entidades. Isso em si já foi um avanço enorme, algo que provavelmente não aconteceria de modo natural se as entidades tivessem ficado tal como estavam, sem esse artifício ou recurso que foi usado. É óbvio que, como sempre deixamos claro desde o primeiro dia desse grupo de trabalho, que teve a participação, né, obviamente, do MEC e também do MGI, né, o resultado daquele GT não é automaticamente a proposta que vai ser levada à mesa, porque tem uma série de questões, tanto técnicas como orçamentárias, que ainda estão sendo discutidas pelos ministérios, com a Casa Civil, etc. Essa semana, onde teremos, ou quando teremos, na sexta-feira, a mesa específica da educação, dos docentes e PCCETAI, né, a gente espera conseguir oferecer uma proposta suficiente ou próximo disso para fechar o acordo e, obviamente, encerrar a greve. Porque é óbvio que a gente considera a greve legítima num contexto democrático. É óbvio que nós acreditamos na ação coletiva e na mobilização popular para forjar as pautas progressistas dentro do governo e dentro do Congresso. Isso não está em discussão. Agora, é óbvio também que é preciso reconhecer um esforço que está sendo feito pelo governo para dar prioridade e, mais do que isso, centralidade política para esse tema, coisa que também raramente ou nunca aconteceu na história do Brasil. Eu acho que o resultado que o Gregório anunciou, de que nesse governo, essa reestruturação, que é uma pauta antiga e complexa da categoria, será feito, não é pouca coisa. E ela envolve aspectos não apenas orçamentários, mas também aspectos técnicos relativos à forma de organização e funcionamento da carreira, né? Então, é uma discussão complexa, é uma discussão que não se esgota no curto prazo. Essa sinalização que vai ser feita na sexta-feira, do nosso ponto de vista, é suficiente para encerrar a greve e, ainda que seja necessário seguir com a negociação, seguir. Bom, tudo depende do money, né? Eu acho até, para concluir, eu apoio. Zé, posso concluir só, deputado? Companheiros, vamos deixar que o MGI conclua sua fala. Nós sabemos a circunstância que vivemos, sabemos a posição dos sindicatos, temos que ouvir, acho que esse diálogo é muito importante e pode, sem dúvida, servir de esteira de pavimentação para uma reunião diferenciada na sexta. Né? Então, por favor, doutor Zé Celso. Eu, inclusive, acho que a greve devia aproveitar a grande capacidade de mobilização que conseguiu atingir e avançar para outros temas, para além da pauta salarial dos servidores e para além das pautas da própria educação. Porque, como já foi dito aqui por vários deputados, a coisa não está bolinho. Bom, eu faço votos de que a gente consiga avançar nas negociações na sexta-feira. O governo vai apresentar uma proposta que é muito convergente com o que saiu do relatório do grupo de trabalho, que tem o respaldo das entidades que estavam ali presentes, não é? E a perspectiva é essa, de que a gente consiga alavancar, por meio dessa reunião da sexta-feira, uma solução para o caso particular aqui, mas também uma perspectiva de futuro para a reconstrução do Brasil. Obrigado.